No episódio número 1, sobre a ansiedade, conhecemos o caráter de Jesus Cristo, onde foi revelado que o seu caráter é feito de improbabilidade. No episódio número 2 conheceremos o caráter da probabilidade. E o personagem que revelará do que é feito o caráter da probabilidade é o rei Saul. Mas, antes de acessar em si a probabilidade do caráter do rei Saul, é necessário um decreto, que será a base do vídeo. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Segundo a Coríntios capítulo 4 versículo 18. Bom, para entender a realidade do que não se vê, é necessário ver o Deus invisível, como ele fosse visível, que está claramente decretado no decreto de 2 Coríntios capítulo 4 versículo 18. Enquanto o observador não tiver este comportamento na visão, ele não tem acesso aos recursos invisíveis da justiça da fé, do reino eterno de Deus. Agora, todo o desenrolar do vídeo será baseado na fixação dos olhos, onde claramente as coisas que se podem ver são transitórias. E as coisas que não se podem ver são eternas. Implicando que o observador se torna a fixação dos seus olhos. A história do reinado de Saul começa no momento que Deus fala com o povo de Israel, por meio do profeta Samuel. E Deus começa a dizer por meio do profeta Samuel: Eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos mares e trabalhos, e lhe tendes falado: Põe um rei sobre nós. Agora a rejeição de Deus está relacionado diretamente à estrutura do seu caráter. Quando o povo rejeita a Deus, literalmente estão rejeitando os elementos invisíveis do seu caráter improvável, que executou com mão forte o livramento do povo de Israel, do resultado da probabilidade do Egito e das nações que os oprimiam. Deus pelos sinais e maravilhas que foram executados no Egito. Deus construiu por meio dos sinais e das maravilhas a reputação da improbabilidade do poder invisível do seu nome. Agora, o nome invisível de Deus foi revelado para Moisés, que está diretamente vinculado à característica da fixação dos olhos de Moisés. E qual era a característica da fixação dos olhos de Moisés? Moisés seguia o Deus invisível, como se o Deus invisível fosse visível. O que significa o nome do Deus invisível como fosse visível? O decreto para o nome invisível de Deus é o Deus que é invisível na improbabilidade da luz da eternidade, como Deus fosse visível no passado transitório da visão inevitável da morte da figura de Deus. Que na verdade é o mover invisível de Deus, onde o deslocamento de Deus não está fixado na visibilidade de uma figura. Na realidade o observador vê o efeito do mover invisível de Deus, mas não vê nenhuma figura se movendo na invisibilidade de Deus. Nitidamente o observador sabe que existe uma entidade no mover, mas não consegue ver a sua figura. Então o observador vê o efeito invisível de Deus, como se o mover do efeito fosse visível. Seria como o mover de um redemoinho de poeira. O observador não vê a invisibilidade do vento, mas vê o efeito invisível do vento na poeira. Então o mover do vento invisível se torna visível na poeira. Sendo que o observador vê o vento invisível como ele fosse visível, no deslocamento da poeira. Por que o mover de Deus não pode ser visto na fixação de uma figura? Porque a fixação da figura de Deus está morta no passado inevitável da morte. Em outras palavras, a fixação da figura do rosto de Deus não existe no descanso do passado inevitável da morte. A essência da invisibilidade de Deus parte do seguinte decreto: Deus não pode ser visto na morte, pelo fato de a fixação da sua figura não existir no descanso da morte. Logo, a invisibilidade da luz eterna de Deus está oculta na morada eterna da sombra do descanso da morte da sua figura. Na verdade, a invisibilidade de Deus é revestida pelo descanso da sombra da morte da fixação e da inexistência da sua figura. Literalmente, a luz do Deus invisível existe e habita na sombra do descanso da morte do seu rosto, que nunca existiu na morte.
A dinâmica da invisibilidade de Deus revela a improbabilidade não local da sua luz inacessível, na morte da localidade da probabilidade das coisas visíveis, na conclusão da probabilidade que no passado inevitável, que nitidamente revela que nunca existiu nenhuma figura do rosto de Deus na morte. O ponto inevitável da conclusão da probabilidade revela que na luz das coisas invisíveis e improváveis, não existe a fixação de uma figura, no rosto sem forma indeterminado da desconfiguração da morte. A conclusão inevitável da probabilidade, que é a própria morte, é a razão que deixa presumir pelo fato, pela verdade e pela evidência do resultado da probabilidade, que a fixação da figura do Deus invisível e improvável, não existe na sua luz inacessível. O que é necessário entender, que a existência de Deus depende de único decreto. Deus só pode existir, se ele não existir na fixação da morada e do rosto visível da figura. Na verdade, a improbabilidade do nome invisível de Deus revela o poder do seu nome invisível na materialização da evidência da dureza e da glória do rosto desconfigurado da morte. Que diz, não existe mais nada além da morte. Onde a probabilidade estabelece a desconfiguração inevitável do reino da morte, que não se quebra e não pode ser consumida pelo fogo. O que estamos vendo aqui? Que a probabilidade constrói a dureza da desconfiguração inevitável da morte. Onde nem o fogo pode vencer, o poder da dureza da mortandade da desconfiguração inevitável da morte. Então a morte é algo que o fogo não consegue consumir e destruir. Sim. Para isto é necessária uma palavra de Moisés que foi dirigida ao povo de Israel. Moisés disse, contudo, quanto a vós, o Senhor vos tomou e tirou do meio da fornalha de fundir ferro, do Egito. O sentido de fundir ferro está diretamente ligado à fornalha que desconfigura a fixação da figura no ferro. Sendo, pois, a desconfiguração do ferro o resultado da fundição da fornalha, logo o fogo da fornalha não é o propósito da fundição, mas o meio. Implicando que o fogo, na fornalha tem uma fraca intensidade no processo da desconfiguração do ferro. Agora a desconfiguração do ferro é a plenitude do processo da probabilidade. O fato é que a deformação do ferro é o fim da existência da estrutura da figura, logo a desconfiguração do ferro é mais poderosa que o fogo. Porque o fogo só pode consumir a estrutura visível da figura. Sendo pois o ferro a desconfiguração, que estabelece no próprio ferro a inexistência da figura. A inexistência da figura no ferro torna a deformação da figura no ferro mais poderosa que o próprio fogo. E quem é a figura de ferro? A figura inevitável da morte. Esta verdade está claramente evidente na morte da estrela. O único elemento que pode matar uma estrela é o ferro. O Sol, a nossa estrela, tem uma temperatura de aproximadamente 15 milhões de graus Celsius. Realmente o Sol é muito quente. Agora a alta temperatura do Sol são probabilidades que estão colapsando para a figura inevitável da desconfiguração do ferro. Desconfiguração da morte, que chegará na sua plenitude no colapso, do apagar do passado remoto da fornalha de fogo da luz visível do Sol. Revelando nitidamente que a estrela do Sol está morta no passado remoto na desconfiguração do ferro. Então, a luz que é observada, na verdade, é a luz que não existe no passado remoto da desconfiguração da morte no ferro. Assim a fornalha de fogo do Sol está produzindo o fim inevitável da figura visível da luz do Sol. Onde o Sol visível desaparecerá na desconfiguração da morte no ferro. E isto aponta para o seguinte decreto: se existem os elementos da luz visível, também existem os elementos da luz invisível. E é exatamente no ponto inevitável da morte da luz visível que está o segredo da visão de Moisés. Moisés observava o Deus invisível, na desconfiguração inevitável do ferro, no passado da morte da luz visível. A morte inevitável da luz visível na deformação do ferro, que é a total ausência de objetos, pessoas, coisas, ideias, conceitos, locais e etc. Parece estranho, mas a probabilidade está revelando na fornalha de fogo, na deformação da morte do ferro, a ausência de toda a figura visível do universo. E nem mesmo a figura e o nome do próprio Deus
se encontram na deformação do ferro. E a partir daqui, que começamos a entender a improbabilidade do poder do caráter invisível do nome de Deus. Deus revela a realidade invisível do seu nome improvável, na deformação da nudez das coisas visíveis que não existem na morte. Sendo que a improbabilidade de Deus constrói as coisas que não são, na nudez da desconfiguração inevitável da inexistência da figura na morte. E Deus por meio da improbabilidade reveste com um novo corpo a nudez da morte, ferindo a deformação da morte com o decreto improvável do Espírito invisível da sua palavra. Revelando na improbabilidade do decreto, a novidade da reputação do seu nome improvável, invisível e eterno, no revestimento do novo corpo espiritual, que não existe na nudez da morte. O que é a morte? É a nudez inevitável da figura que não existe na própria desconfiguração da morte, onde não é possível encontrar o revestimento da figura da existência inacessível da invisibilidade de Deus. Literalmente o Deus invisível não pode ser encontrado em objetos, pessoas, coisas, ideias, conceitos, locais e etc. Logo, aquele que vê, toca e sente a figura, está experimentando a inexistência da figura, que está nua e desconfigurada na morte do ferro. Em outras palavras, a experiência com a figura revela que os sentidos estão alterados pela ilusão da realidade do toque, onde a desconfiguração da morte do passado remoto do ferro está desconfigurando os sentidos, produzindo nos sentidos a ilusão da realidade do toque, na alta definição transitória, da fixação da ilusão holográfica da figura. Sendo que aquele que vê a figura, nada vê, e toca na figura, em nada toca, por mais que a alteração dos sentidos informem que a sensação da figura seja real. Porque no passado remoto da desconfiguração do ferro da morte, a visibilidade da alta definição holográfica da figura nunca nasceu, e se algo não nasceu na desconfiguração da morte do ferro, se conclui que a figura está acontecendo somente na ilusão da visão e do toque. Logo, a ilusão das coisas naturais, com alta definição holográfica da visão da materialidade da figura, carrega a evidência que o único que existe é a luz inacessível do Deus invisível, e a espiritualidade dos elementos invisíveis do seu reino eterno e imortal. Estabelecendo a seguinte ordem, primeiro vem a alta definição da ilusão da probabilidade das coisas naturais, e depois a realidade da improbabilidade das coisas espirituais. Onde os elementos transitórios e visíveis das coisas naturais são desfeitas pela imobilidade invisível dos elementos espirituais. Por isso que está escrito, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista, sem a visibilidade da figura dos objetos, pessoas, coisas, ideias, conceitos, locais e etc. Como seria a aproximação com Deus? A aproximação são os sentidos se aproximando do rosto inevitável da morte, que vai revelando no processo a inexistência da figura do Deus invisível. O decreto para acessar a Deus é: Deus existe na total improbabilidade da sua existência na desconfiguração da morte no ferro. Sendo que Deus é encontrado na nudez da desconfiguração da figura que não existe, onde Deus é, na nudez dos elementos que não são, como o Deus que é revestido de invisibilidade, já fosse nos elementos que não existem na desconfiguração da morte da figura no ferro. Quando Deus se revelou a Moisés, ele se revelou com um rosto invisível, que não existe nos elementos da morte no ferro, na sarça ardente. Na sarça ardente é revelado que o rosto invisível de Deus não tem reflexo. A sarça é o portal da morte do espelho de ferro de Deus, que dá acesso aos elementos invisíveis da luz da eternidade, que não pode ser comparada com elementos visíveis e naturais na luz da eternidade. O espelho da morte revela que o rosto visível de Deus está morto, no espelho. Assim, como a figura de Deus está morta na morte do espelho, Deus só existe na luz improvável da invisibilidade do seu espírito. Por isso que ninguém consegue ver a Deus. Porque o Deus invisível está oculto na luz inacessível, da morte do espelho. Deus na verdade habita, na ausência do reflexo do seu rosto invisível, na morte da escuridão do espelho de ferro. Assim, quando Salomão diz,
O Senhor disse que habitaria na escuridão. Não é que Deus é a escuridão, é porque a escuridão é a total ausência da figura do seu rosto invisível, no espelho da escuridão da morte no ferro. A escuridão é a evidência para o observador, que o rosto invisível de Deus existe sem a necessidade da visualização natural, do seu rosto sobrenatural e invisível. Isto implica que Deus tem um rosto, mas o seu rosto não pode ser refletido na visibilidade do universo natural. Agora no mundo natural Deus revela a sua voz, mas não revela a invisibilidade do seu rosto. Por isso que Moisés ouvia Deus falar na sarça ardente, mas não conseguia ver a figura de quem falava com ele. Porque Deus estava falando da escuridão da morte da sua figura no espelho de ferro, que estava simbolizada na sarça ardente, com um rosto invisível que nunca nasceu na escuridão da morte. Que é a mesma experiência de Abraão, quando Deus confirmou a sua promessa com Abraão, a aliança foi confirmada na escuridão. Porque está escrito: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Gênesis capítulo 15 versículo 17. A escuridão aqui no sacrifício é o rosto do Deus invisível, que não tem um rosto na escuridão da morte do espelho de ferro. Literalmente Abraão estava diante do rosto do Deus invisível, porque o rosto invisível de Deus nunca nasceu na escuridão do espelho da morte. Quando Moisés pergunta o nome de Deus, Deus diz: eu serei o que serei. O decreto do nome de Deus é: o nome de Deus está voltado para os seus elementos invisíveis. Então, Deus será os seus elementos invisíveis. A escuridão é a unidade indivisível da inexistência da figura de Deus, que nunca nasceu na morte. Na verdade, a escuridão do espelho da morte não está relacionada à escuridão da noite, que tem como luminária a lua e as estrelas. A unidade da escuridão do espelho da morte do rosto de Deus é a morte binária do sol e da lua. Logo a unidade indivisível da morte do rosto de Deus, que nunca nasceu na morte. É a unidade da luz inacessível, que nunca nasce, pelo fato da unidade do nome indivisível de Deus não ser divisível na figura visível da luz binária do sol e da lua. Isto implica que a luz do rosto invisível de Deus existe antes do nascimento da figura visível da luz binária do sol e da lua. Quando Deus diz: eu serei o que serei, na verdade Deus será o Deus invisível e improvável que nunca nasceu na probabilidade do nascimento da luz. Pelo fato de Deus existir invisivelmente, na luz inacessível e indivisível da unidade do seu Espírito vivificante. O nome de Deus está diretamente vinculado à unidade dos elementos invisíveis que nunca nasceram no Deus invisível. Então, o poder do nome invisível de Deus não executa o que se pode ver, mas aquilo que não se pode ver. Então Deus se torna aquilo que nunca foi visto, no espelho da morte. A unidade indivisível da escuridão do espelho é a visão da inexistência da figura, por onde Deus executa o seu poder invisível, na figura que não existe na morte do espelho. Logo, o nome de Deus se torna o que nunca nasceu na morte. Assim o eu serei o que serei, na verdade é o nome de Deus, acontecendo aonde não existe a origem da figura que se pode ver. Literalmente o nome de Deus não tem um local de partida e de saída. O nome de Deus é a improbabilidade, sem um momento com oportunidade local, de onde o poder do nome de Deus começa e termina. Literalmente o nome de Deus é imprevisível, pois o nome de Deus anuncia a improbabilidade do verbo espiritual e invisível da mente de Cristo, que compara os elementos espirituais com os espirituais, que não tem como prever o que o nome de Deus há de ser, na conclusão improvável da comparação dos elementos invisíveis do seu espírito. Porque quando Deus fala, a sua fala está pronunciando a luz inacessível da novidade do poder improvável do seu nome, que será o que não se pode ver na escuridão invisível do espelho da morte da figura. Quando o povo de Israel estava cativo no Egito, não existia nenhuma palavra de libertação na probabilidade do mundo visível, porque na desconfiguração do espelho da morte, a figura é uma ilusão holográfica com alta definição, que não existe na escuridão da desconfiguração da morte do espelho. Então a escuridão da desconfiguração do espelho
anula a figura da liberdade na morte. Logo, na morte não existe a figura visível da liberdade. Deus, na total ausência da figura da liberdade na escuridão do espelho da morte, decreta uma palavra nova e improvável dos elementos espirituais e invisíveis do seu espírito invisível. Deixa o meu povo ir. Então o nome do Deus invisível se torna a liberdade que não existe no espelho da morte. O decreto da palavra de Deus é: Deus olhou para o espelho da morte e não viu a figura da liberdade. Logo Deus chamou a liberdade que não existe na morte, chamando a liberdade do seu espírito vivificante e invisível. Então uma liberdade invisível foi vista sem uma figura visível. Por que Deus trouxe a ação da novidade da liberdade, da invisibilidade do seu nome inacessível, que nunca nasceu na escuridão da morte do espelho? Agora a figura de Deus que nunca nasceu, na escuridão do espelho. É a terra do descanso da invisibilidade do seu espírito. Então a terra da promessa do descanso de Deus, é a boa terra da inexistência da figura do seu rosto, que está no descanso do seu rosto invisível, que nunca nasceu na morte. Sim. O Deus invisível habita no descanso do seu rosto na morte, que nunca nasceu na morte. Isto implica que o descanso de Deus não é um lugar, porque na invisibilidade de Deus, não existe o espaço-tempo, que possibilita a localização da matéria da figura do seu rosto invisível e imortal na luz inacessível da eternidade. Pelo fato de Deus ser o Verbo improvável, com espírito vivificante. Sendo que os sentidos ouvem a palavra espiritual de Deus, mas não vê a figura da palavra do Deus invisível. Sendo, pois, o espírito da palavra de Deus, a voz indeterminada do seu espírito invisível. Deus semeia o espírito invisível da sua palavra, na escuridão do descanso do espelho da morte da sua figura que nunca nasceu na morte. Logo, não é a palavra visível e natural que é semeada na morte da figura do rosto de Deus, mas a palavra invisível e sobrenatural e improvável do seu espírito invisível. Então, tanto a palavra invisível como a morte da figura de Deus, não existem no espaço e no tempo, e se não existe o espaço e o tempo na morte da figura de Deus e na sua invisibilidade. Os elementos invisíveis da palavra de Deus acontecem no momento oportuno da morte da sua figura, porque o espaço e o tempo estão mortos e não existem na morte da figura de Deus. Então o mistério do poder da palavra invisível de Deus, acontece na morte da figura no espaço e do tempo, aonde não existe a localização da matéria e muito menos do espaço e do tempo. Assim, a morte da figura de Deus na escuridão do espelho da morte, é o descanso do seu rosto imaterial que nunca nasceu na desconfiguração do espelho da morte. Por sua vez, o descanso de Deus, é o seu rosto material que torna visível no imaterial o rosto invisível de Deus. Logo o movimento imaterial, torna o rosto invisível como se ele fosse visível. Imaterialidade invisível que não é possível pegar e tocar, pois o seu rosto invisível nunca nasceu na imaterialidade. Então a terra imaterial do descanso do rosto de Deus, revela a imaterialidade do espírito invisível de Deus, na imaterialidade da morte do seu rosto que nunca nasceu, na escuridão da morte do espelho. Assim, a palavra invisível de Deus, tornou o imaterial em imaterial. Porque a palavra invisível e espiritual, foi semeada na terra do descanso do seu rosto imaterial. Sendo que o imaterial se move, pela invisibilidade do espírito da palavra. Por sua vez, quando a palavra invisível e espiritual é semeada na terra do descanso da imaterialidade do rosto de Deus, não é o corpo material que é semeado na imaterialidade do descanso de Deus, mas o corpo imaterial. Que é a visão imaterial da ilusão transitória da alta definição do corpo holográfico. O que é uma ilusão holográfica de uma figura imaterial? Um corpo com espírito invisível, que foi semeado na morte do rosto imaterial do descanso de Deus. Sendo que na combinação do espírito invisível com a morte material, surge a figura do holograma da figura imaterial. Então a base da criação do universo, é a palavra do universo invisível e espiritual, semeado na morte da imaterialidade do rosto do descanso de Deus, projetando na camada do espelho da morte do descanso da inexistência da figura de Deus, que nunca nasceu na morte, a simulação holográfica da figura imaterial da alma vivente.
Logo, a semente da palavra invisível e espiritual não semeia o corpo material, mas a simulação imaterial da figura holográfica e transitória da alma vivente, que deixará de ser vista, na invisibilidade do espírito vivificante do corpo espiritual. Por isso que o decreto da Escritura diz, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. 1 Coríntios capítulo 15 versículos 45 a 46. Interessante observar, que o Adão com espírito vivificante, vem depois do Adão com alma vivente. Sendo que o Adão com espírito vivificante está na superposição imperceptível, a camada da semente do Adão com alma vivente que vem primeiro. Logo o último Adão invisível e imperceptível que está no espírito deslocalizado, está em superposição à percepção local e visível da figura do primeiro Adão. Revelando que o último Adão que está em superposição não tem a localização do primeiro, no seu espírito vivificante. Então, a localização do primeiro Adão é transitória, e a inexistência da localização do último Adão é eterna. Por que o primeiro é transitório? Porque o primeiro é a figura da camada perceptível da semente, implicando que o último Adão não tem nenhuma camada da semente visível, no seu espírito invisível e vivificante. Então a percepção da camada da visão da figura da semente adâmica não está em superposição, ao propósito imperceptível da semente adâmica que é o último Adão invisível com espírito vivificante que não tem nenhuma camada perceptível da semente do primeiro Adão. Que é o resultado da reprodução dos sentidos, na semeadura da semente da figura visível do primeiro Adão. O último Adão com espírito vivificante e invisível, é a maturidade da palavra com a verbalização invisível, sendo que, a verbalização da palavra invisível, que não tem rosto é a palavra sólida, viva, eficaz e realizável. Que manifesta o poder da superposição da palavra com o rosto invisível, na semente com o rosto visível, que carrega na visibilidade da semente. A imaginação transitória da incapacidade da não realização da probabilidade da figura da semente. Porque a camada da semente visível da figura se encontra no mundo do sonho. Parece estranho, mas tudo que pode ser visto e tocado são camadas da semente que produz uma falsa sensação da realidade. Então a camada da visibilidade da figura da semente está literalmente acontecendo na ilusão da probabilidade do universo do sonho. Sim. Porque se os sentidos não amadurecer no universo da camada visível dos sonhos, os sentidos ficarão cativos, na camada da semente visível do universo dos sonhos. A percepção entre a realidade invisível e a ilusão visível tem como intermediário a maturidade e a imaturidade dos sentidos. Sendo que a maturidade dos sentidos dá acesso à alimentação sólida dos elementos invisíveis, do rosto invisível do último Adão. Porque este princípio está decretado nas Escrituras que diz, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus capítulo 5 versículo 14. O propósito da camada da semente do Adão visível é trazer a revelação da improbabilidade do último Adão invisível. Na verdade, os sentidos estão na camada da semente do primeiro Adão visível, para aperfeiçoar nos sentidos, a perfeição não localizada do corpo invisível e espiritual do último Adão que é Cristo. Para que a unidade indivisível e não localizada da consciência perfeita de Cristo, que é aperfeiçoada nos sentidos, consiga discernir a ilusão da camada da figura visível, do conhecimento localizado da dualidade do corpo do bem e do mal, do primeiro Adão. É isto que o decreto de Hebreus capítulo 5 versículo 14, está dizendo. O aperfeiçoamento do alimento sólido e perfeito do corpo do último Adão invisível, que é a consciência da realidade de Cristo, sendo aperfeiçoado nos sentidos. Sendo que o aperfeiçoamento da improbabilidade do corpo invisível e imóvel do último Adão nos sentidos, revelará a mudança das coisas móveis da camada visível da probabilidade da semente do primeiro Adão, para que as coisas imóveis e invisíveis e improváveis do último Adão permaneçam para sempre. Por isso que o decreto de Hebreus capítulo 12 versículo 27 diz, e esta palavra,
ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Agora com esta visão do caráter improvável dos elementos invisíveis de Deus, que revela o seu rosto invisível no Verbo de Cristo, conheceremos o caráter da probabilidade de Saul. Quando Deus diz por meio do profeta Samuel, põe um rei sobre nós. Deus está falando que o sentido imaturo do povo de Israel, por meio da escolha imatura dos sentidos, está escolhendo a camada visível da probabilidade da semente do primeiro Adão, que está na estatura e na beleza do rei Saul. Sendo que tal escolha é o véu da probabilidade da visibilidade da figura, que bloqueia os recursos improváveis dos elementos invisíveis da justiça da fé do último Adão que é Cristo. A justiça de Cristo, que tem no seu rosto o recurso espiritual da justiça da fé, que não se pode ver na mente de Cristo. Em outras palavras, o povo de Israel perdeu o acesso à palavra sólida, viva e eficaz da justiça de Deus, que produz a certeza exata da liberdade de uma nação livre. E retornaram para a escravidão da camada visível da ilusão da probabilidade, que é a incerteza transitória da dualidade da figura visível do primeiro Adão. Interessante observar que tudo começa pela maturidade e imaturidade dos sentidos. A escolha do sentido maduro dá acesso ao decreto da liberdade móvel e invisível da improbabilidade da certeza da justiça da fé. E o sentido imaturo dá acesso à incerteza da escravidão da probabilidade transitória da semente visível do primeiro Adão. Isto implica que ser um escravo ou não, depende se a maturidade da consciência perfeita de Cristo está aperfeiçoada nos sentidos. Então quem é o rei Saul? A figura visível e transitória e provável do reinado do primeiro Adão. E qual foi o fim da probabilidade da figura do primeiro Adão? Retornar para o pó de onde ele veio. Logo a figura do reino de Saul é a elevação da probabilidade de um belo rei, que colapsa para a ruína do pó. Porque diante do rosto improvável do reino invisível do último Adão que é Cristo, nenhuma probabilidade da figura visível ficará em pé. Na verdade, toda a probabilidade da figura da aparência visível da camada da semente do primeiro Adão, colapsa diante da improbabilidade invisível do rosto invisível e eterno de Cristo que é o último Adão. O rei Saul é a estatura e a beleza visível, que salta da desconfiguração da incerteza da probabilidade da corrupção do pó. Na verdade, o rei Saul é a figura com ilusão holográfica e transitória, que não tem nenhuma consistência sólida. Pelo fato da sua figura ter como base a desconfiguração do passado remoto da corrupção do pó. Na verdade Saul é o conjunto quântico da elevação da incerteza da camada da probabilidade da semente, que oculta as certezas das coisas sólidas e invisíveis da mente de Cristo. Onde o bloqueio não permite discernir que a figura visível do rei Saul é uma ilusão. Sendo que sem a consciência das coisas invisíveis da mente de Cristo, os sentidos não conseguem saber se a estatura e a beleza da figura de Saul é real ou uma ilusão. Em outras palavras, os elementos invisíveis revelam a ilusão dos elementos visíveis. Logo, os elementos visíveis não podem dizer, para os sentidos o que ele é. Porque as camadas da figura visível ocultam a ilusão da aparência na incerteza das camadas da figura. Outra coisa que precisa ficar bem claro, que o reinado da probabilidade da figura de Saul é o reinado do recurso da dor. Por isso quando Deus rejeitou Saul, Saul começou a sofrer, com o espírito do desejo e do medo, que é a base fundamental da ansiedade. E a base do espírito do desejo e do medo começou a diminuir a qualidade da visibilidade da figura do rei Saul. Literalmente o rei Saul perdeu toda a certeza e a segurança da improbabilidade do reino invisível da justiça da fé. A retirada da improbabilidade da certeza invisível da justiça da fé. Colapsou pela base do desejo e do medo a figura do rei Saul, para a desconfiguração inevitável da probabilidade da morte, que fez a sua figura voltar para a desconfiguração inevitável da corrupção do pó. Por isso que o decreto da Escritura é: fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. Porque na probabilidade da figura reside ocultamente a base da ansiedade,
a corrupção da probabilidade da incerteza do desejo e do medo. Por isso que Deus decreta um decreto improvável e invisível de fortaleza, diante da ausência da visibilidade da figura da fortaleza, no espelho da morte, dizendo, não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Isaías capítulo 41 versículo 10. Agora o conceito da probabilidade da semente não está relacionado a uma semente, com aparência de imaturidade. Mas a semente com alta definição da maturidade da figura, que carrega no seu interior a probabilidade da imaturidade dos sentidos. Observamos isto bem claro na descrição da figura de Saul. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. 1 Samuel capítulo 9 versículo 2. A figura de Saul é uma figura com camada elevada que se sobressai às outras figuras. Na verdade, a figura de Saul prende totalmente a atenção do sentido da visão. A figura do rei Saul é o cativeiro da imaturidade dos sentidos, sendo que a figura do rei Saul é a total ausência da liberdade dos sentidos, onde o sentido da visão encontra-se preso nas correntes da escravidão da ansiedade, porque confia na probabilidade da figura. Sendo Saul a figura da dor, logo o desejo e o medo estão vinculados à escravidão da imaturidade dos sentidos, onde o desejo está cativo pela visão daquilo que se pode ver. O medo e o desejo que produz a ansiedade não é um produto dos sentidos, mas o produto da alta definição da probabilidade da informação da semente da figura, que é inserida nos sentidos. Então o sentido se torna a informação que ele carrega. Logo, a informação do desejo do medo e da ansiedade não tem a sua fonte nos sentidos, mas na informação da semente da figura, que tem uma perfeição no caráter na probabilidade da visibilidade da figura, mas que carrega a falha interna no caráter na informação da incerteza da probabilidade, que foi semeada na imaturidade dos sentidos. Logo, o desejo, medo e ansiedade é uma conjunção da informação da probabilidade da semente da figura com a imaturidade dos sentidos. Onde o poder da influência da informação da probabilidade é o alimento sem solidez, que alimenta a imaturidade dos sentidos. Logo o sentido é o tipo de informação que ele consome. Quando Saul foi colocado sobre o povo de Israel como rei, eles perderam os recursos improváveis do alimento sólido e invisível que não se pode ver. Logo o decreto, da maturidade do alimento que não se pode ver, é que na ausência da visibilidade da figura, os sentidos encontram a liberdade e a paz do Espírito de Deus. Porque nos alimentos dos elementos invisíveis, ninguém se sobressai sobre ninguém, pois a liberdade e a paz dos elementos invisíveis do Espírito de Deus é o conhecimento onde ninguém é o mestre que reina sobre ninguém. Colocando a coisa na seguinte ordem, o sentido imaturo precisa da sobreposição da figura da alma vivente do reinado do mestre, e a maturidade dos sentidos não precisa da figura do mestre com alma vivente. Logo, o desejo, o medo e a ansiedade existem, porque o sentido pertence ao reinado da figura da alma vivente de Saul. Assim a figura de Saul reina sobre os sentidos, e não os sentidos da pessoa que reina sobre si mesmo. Então a ansiedade é um sinal que os sentidos estão sendo controlados pelo decreto da probabilidade da informação do rei Saul. Os recursos dos elementos invisíveis e improváveis do Espírito de Deus não escraviza os sentidos, mas capacita com a liberdade e a paz do Espírito vivificante da mente de Cristo, que capacita os sentidos da pessoa a reinar sobre si mesmo. Então o princípio do desejo, do medo e da ansiedade é que os sentidos é uma propriedade do líder, que está sob o controle da informação do líder. Assim, quando Saul foi nomeado rei, o sentido do povo se tornou uma propriedade da elevação do controle do reinado de Saul. E de todos os decretos da probabilidade do desejo da alma vivente de Saul. Sendo que um reinado assim é o reinado da imaturidade, onde um rei imaturo reina sobre um povo imaturo. O que é o reino da probabilidade? O desejo de uma alma vivente.
reinando sobre os desejos das almas viventes. E qual é a probabilidade da figura de Saul, o reinado da informação da probabilidade da dor, onde não existe justiça, paz, liberdade e segurança de caráter? A informação é um indício da existência de algo, sendo que a figura é a probabilidade da informação da formação visível da figura da alma vivente do primeiro Adão nos sentidos, e a improbabilidade da informação invisível, da formação do último Adão nos sentidos. Então a maturidade não se encontra na informação visível da estatura da alma vivente do primeiro Adão, mas na maturidade invisível do espírito vivificante do último Adão que é Cristo, que é formada pela unidade da maturidade da fé nos sentidos. Esta realidade da maturidade da unidade invisível da unidade da fé, claramente se vê, com Jesus Cristo assentado no meio dos doutores. E qual foi a conclusão que os doutores chegaram? E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Lucas capítulo 2 versículo 47. Por que os doutores se admiravam com a inteligência e resposta de Jesus Cristo? Porque Jesus tinha uma figura imatura, mas tinha formado nos seus sentidos a maturidade dos elementos invisíveis da maturidade da fé da mente de Cristo. Logo, não era a figura com imaturidade visível que falava com os doutores, mas a maturidade invisível da consciência de Cristo, que está formada nos sentidos de Jesus. Então os sentidos se tornam a informação que está formada nos sentidos. Os doutores entendiam a lei, pela probabilidade da informação da visibilidade da figura da letra da lei. Então a conclusão do entendimento dos doutores da lei, era segundo a imaturidade dos seus sentidos. Onde a probabilidade da letra não revela o espírito da lei, mas a figura transitória da lei. Por sua vez a figura transitória da lei, não revela a informação da liberdade da lei, mas escraviza o povo de Israel na conclusão da informação da lei, que saltava da visão da probabilidade da figura da lei, que se pode medir com a imaturidade dos sentidos. E foi exatamente isto que aconteceu com o rei Saul. Ele desobedeceu a palavra improvável e invisível que não tem figura, pela palavra visível da probabilidade da letra da lei. Por isso que a Escritura decreta, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios capítulo 3 versículo 6. Com esta referência bíblica, entenderemos a probabilidade do caráter do rei Saul. A probabilidade do caráter do rei Saul probabiliza a realidade por meio da visibilidade da fixação da figura da letra. Sendo que a probabilidade não tem nenhuma informação fixa sobre a vontade de Deus, pelo fato de a realidade somente existir na expressão da vontade invisível de Deus. Quando a palavra invisível de Deus é inserida na morte da imaterialidade do seu rosto, que nunca nasceu na morte. Na conjunção da imaterialidade com a palavra invisível de Deus, o espírito da palavra é visto, na imaterialidade da alma vivente, com um entendimento novo. Sendo que a imaterialidade do rosto de Deus, não existe visibilidade da palavra, porque a visibilidade da palavra está morta no rosto de Deus. Quando Deus fala por meio da sua palavra invisível, a sua palavra invisível se torna ouvida na imaterialidade do seu rosto. Logo no rosto imaterial e manifesto de Deus, Deus manifesta a sua palavra invisível. Então a imaterialidade manifesta de Deus, torna a palavra manifesta e invisível de Deus, como se a palavra de Deus fosse visível, na imaterialidade manifesta do rosto de Deus. A figura da palavra manifesta, é a visão imaterial da alma vivente da letra da palavra, que se torna manifesta pela superposição da manifestação da palavra invisível. O que é necessário entender, que a palavra invisível e manifesta é o verbo imóvel de Deus, e a letra da palavra visível e manifesta é a figura imaterial e transitória da renomeação da letra. A visão da imaterialidade da palavra invisível é a observação da ilusão holográfica da alma vivente, que tem semelhança com a invisibilidade que não se pode ver. Onde a semelhança imaterial da palavra com a alma vivente carrega na sua semelhança a invisibilidade do espírito da palavra invisível de Deus, que não se pode ver, pegar e tocar. Quando Deus falava com o rei Saul, Deus fala por meio da linguagem do improvável,
sendo que a palavra invisível de Deus não pode ser vista, pegada e tocada pelo rei Saul. A semelhança da palavra improvável e imaterial com alma vivente, não permite que a palavra com visibilidade imaterial possa ser manipulada pela renomeação da probabilidade dos sentidos. Logo a palavra pode ser ouvida na imaterialidade visível da semelhança e manifesta da alma vivente, mas a semelhança da palavra imanifesta e imaterial não pode ser alterada porque a constituição da palavra imanifesta carrega a realidade da ausência da visão e do toque da palavra invisível e manifesta. Assim a imaterialidade da palavra manifesta carrega a invisibilidade da palavra invisível que não se pode ver, pegar e tocar. Então o decreto da semelhança da figura manifesta da alma vivente, e do espírito invisível e manifesto, é que o imanifesto e manifesto não pode ser pegado e tocado. Se por sua vez, não tem como pegar e tocar no imanifesto e manifesto. O imanifesto e manifesto não pode ser manipulado e renomeado pela probabilidade. Porque a probabilidade não consegue pegar e tocar na visibilidade da palavra e manifesta como na invisibilidade da manifestação da palavra. Então de onde vem a probabilidade, se ela não está na improbabilidade da palavra de Deus que não pode ser pegada e tocada? A probabilidade é a imaginação da imaturidade dos sentidos, que gera a materialidade da palavra de Deus, na imaginação da imaturidade dos sentidos. E foi exatamente isto que o rei Saul fez. Ele manipulou e renomeou na imaturidade do seu sentido, a figura imaterial da maturidade dos sentidos de Deus, renomeando a ausência da sensação do toque da figura improvável e imaterial da palavra de Deus, produzindo por meio da utopia dos sentidos a materialização da palavra invisível de Deus. A imaturidade dos sentidos do rei Saul, literalmente renomeou a camada imaterial, da alma vivente da palavra de Deus, renomeando a palavra invisível de Deus, em uma camada da ilusão da matéria, na imaturidade dos seus sentidos. Assim, Deus na visão da figura e manifesta da imaterialidade da sua palavra, estabelece a semelhança, da manifestação da maturidade da improbabilidade dos sentidos do espírito invisível e vivificante da sua palavra. Então, o rei Saul gerou na imaturidade da probabilidade dos seus sentidos a ilusão da camada da matéria, que não está nem em manifesta e manifesta. O rei Saul na imaturidade dos seus sentidos, por meio da probabilidade gerou uma matéria que não existe, na imaterialidade da alma vivente e muito menos na invisibilidade do espírito vivificante. Na verdade, a imaterialidade da alma vivente é a figura imaterial e manifesta que é a semelhança do espírito manifesto e invisível de Deus. Sendo Deus aquele que não pode ser tocado pela maturidade dos sentidos do Verbo de Cristo, logo se conclui que Deus não formou um corpo com a probabilidade da matéria na figura improvável da alma vivente, que é a semelhança do Espírito invisível de Deus, que não pode ser tocado pela informação da maturidade dos sentidos do Verbo de Cristo. Então quem gerou a sensação da probabilidade da matéria foi os sentidos imaturos de Saul. Vamos ao relato, e este princípio ficará bem claro. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como fez oposição no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não dê a ele perdão, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. 1 Samuel capítulo 15 versículos 1 a 3. A ordem que Deus dá para Saul por meio do profeta Samuel, é a palavra improvável da maturidade dos sentidos do Verbo de Cristo, que estabelece a semelhança da figura da palavra invisível, na visibilidade da imaterialidade da alma vivente. Onde a visibilidade da palavra manifesta, carrega na visão imaterial, a manifestação da palavra invisível e imutável que não pode ser mudada, pelo fato de a imaterialidade da palavra não ser possível de ser pegada e tocada. Então, se a palavra não pode ser pegada e tocada por causa da sua imaterialidade, ela tem que ser aplicada conforme ela foi falada por Deus, porque a imaterialidade da palavra revela que a palavra é imutável.
Sendo, pois, a palavra de Deus imutável, Deus não muda o que ele diz, pelo fato da palavra improvável do Espírito invisível de Deus, não poder se pegada e tocada pela probabilidade. Sendo que a palavra que Deus ao ser anunciada carrega a certeza e a eficácia, da manifestação do Espírito invisível e improvável de Deus. Não existe nenhuma incerteza da probabilidade na palavra de Deus, que gere a dúvida que a palavra de Deus possa ocorrer. Então o estado e manifesto da visibilidade da palavra de Deus na semelhança da imaterialidade da alma vivente. Carrega na sua semelhança que a palavra vai se cumprir exatamente como Deus disse, porque a sua palavra imaterial não pode ser pegada e tocada, tornando a palavra invisível de Deus imanipulável. Agora o rei Saul manipula a palavra nos seus sentidos, materializando uma vontade que Deus não falou. Ele oferece um sacrifício com os animais que Deus pediu para matar. Deus pediu um sacrifício a Abraão, e Abraão ofereceu o seu único filho. Mas Deus não pediu nenhum sacrifício para Saul. Isto implica que a justiça de Deus transcende a própria lei, porque Abraão não foi justificado por Deus pela justiça da lei, mas pela justiça da novidade da fé. Que traz pela justiça da fé a novidade da justiça de Deus. Na verdade, Deus não queria a obediência da letra da figura da lei, mas a obediência da invisibilidade da fé. Na verdade, Deus, por meio do decreto da fé, está revelando uma nova vontade de Deus. Se Deus não pediu nenhum sacrifício para o rei Saul, então Saul manipulou e materializou uma vontade que Deus não falou, na imaturidade da probabilidade dos seus sentidos. O Deus invisível com o espírito vivificante, manifestou na invisibilidade, na figura e manifesta da semelhança da alma vivente e imaterial da sua palavra, uma nova vontade imutável e imaterial, que não pode ser mudada. Sendo que a lei do sacrifício revela o juízo de Deus, mas a novidade da fé é a sua vontade. Logo a vontade de Deus, não está na lei, mas na novidade da fé. O rei Saul materializou na imaturidade dos seus sentidos, um sacrifício constituído com a ilusão da matéria que é formada na imaturidade dos seus sentidos. Por isso que o rei Saul representa a probabilidade, porque a probabilidade materializa a própria vontade do sacrifício material do rei Saul. Vontade com sacrifício material que Deus nunca formou nos sentidos do rei Saul. A probabilidade dos sentidos imaturos do rei Saul ofereceu um sacrifício inconsciente e estranho para Deus. Sendo que o sacrifício não é reconhecido por Deus, porque no sacrifício não existe a consciência de Deus. Pelo fato de o sacrifício ser constituído de uma figura com a sensação inconsciente da matéria, que não está nem manifesta e imanifesta. Que não pode ser reconhecido pela maturidade dos sentidos de Deus, que é a maturidade da consciência da mente de Cristo. Em outras palavras, Deus só reconhece o que não pode ser tocado. A profundidade da maturidade dos sentidos de Deus parte do seguinte princípio: Deus vê na imaterialidade manifesta da alma vivente, a invisibilidade da ausência do toque da matéria, na invisibilidade manifesta, sólida e improvável do seu espírito vivificante. Qual foi o sacrifício que o rei Saul ofereceu? A utopia da matéria da imaturidade da probabilidade dos seus sentidos, sendo que o resultado da materialidade do sacrifício não pode acontecer. Pelo fato de o sacrifício ser a materialidade, da incerteza da imaturidade dos sentidos. Então logo se conclui que a probabilidade tem como base a dúvida. Pelo fato da materialidade da figura ser formada pelo questionamento da imaturidade dos sentidos. E o decreto da incerteza da probabilidade do rei Saul. É o sacrifício com a vontade material, que carrega a incerteza do imanifesto e manifesto. Logo os animais do sacrifício são constituídos com a ilusão da matéria, porque não estão nem vivos e mortos para Deus. Porque a matéria das partículas dos animais não estão em manifesto e manifesto para Deus, pelo fato da consciência de Deus está, a estrutura não local da imaterialidade manifesta da alma vivente, e no manifesto da invisibilidade do espírito vivificante. Saul é o rei da probabilidade da utopia da figura da matéria, que se coloca com uma figura com camada ilusória, sobre a transição improvável e manifesta da alma vivente. Quando este decreto diz, assim,
Fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 18. Na verdade, o texto está falando que não é para fixar os olhos naquilo que se pode ver no manifesto da figura da alma vivente. Porque a figura e manifesta da alma vivente é a semelhança da invisibilidade do Espírito vivificante. Porque a figura da alma vivente não é constituída pela invisibilidade do Espírito vivificante. Assim, a semelhança da alma vivente é a figura manifesta da letra da palavra invisível do Espírito vivificante. A palavra visível e manifesta da alma vivente é o ponto de referência para a inspiração para a formação da probabilidade da figura da matéria, da imaturidade dos sentidos. Por isso que está decretado, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 45. O último Adão é a invisibilidade do Adão com espírito vivificante que manifesta o que não se pode ver. O primeiro Adão com alma vivente é a figura do Adão em manifesto que se pode ver pelo som da palavra. Onde a figura do Adão em manifesto inspira a utopia da probabilidade da ilusão da matéria, na imaturidade dos sentidos. Assim, o último Adão manifesto e invisível desfaz a visão da figura da palavra do primeiro Adão em manifesto, desfazendo no último Adão a visibilidade da palavra da figura e manifesta do primeiro Adão, que na improbabilidade da figura e manifesta e material do primeiro Adão inspira o conhecimento da semente do bem e do mal, que colapsa o primeiro Adão, para a utopia da sensação da matéria, que não é nem manifesta e manifesta. Bom, o princípio da consciência espiritual, sobre o manifesto e manifesto falaremos no próximo vídeo.